Oi pessoal, aqui é o Chico, professor de gramática, hoje como professor de gramática, para a gente começar os nossos estudos à distância aí, para a gente não parar, né? A gente tem que ter em mente que a quarentena ou esse distanciamento social é importante, mas, por outro lado, a gente sabe que o vestibular vai chegar e vocês precisam ter o foco. Na semana passada eu mandei uma listinha com vários filmes, várias séries que vocês podem ver para poder compor repertório. Isso não quer dizer que aquilo ali é a única oportunidade de compor repertório, isso quer dizer que é uma delas. E aí vocês podem ver outras coisas, sempre lembrando, isso aqui tem a ver com tal tema, isso aqui tem a ver com tal outro tema. Anotar, ou se você tiver uma boa memória, lembrar disso daí, para a gente poder utilizar depois, quando a gente voltar nesse ritmo alucinante que vai ser a volta até os vestibulares, tudo bem? Bom, na semana retrasada, na aula de gramática, a gente acabou vendo essa ideia do grupo nominal, que foi a ideia do substantivo que fica circundado por artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Nas primeiras aulas a gente viu substantivos, que é a classe gramatical que nomeia as coisas, artigos, adjetivos e numerais. O que eu não posso esquecer? Que os adjetivos vão se referir sempre a substantivos, né, qualificando-os, que os numerais vão ali quantificar e que os artigos vão definir ou indefinir. Aí na aula passada, a gente acabou falando sobre os pronomes e sobre como os pronomes são importantíssimos, né? Pronomes podem ser pronomes substantivos, porque eles podem substituir substantivos, ou pronomes adjetivos, que são aqueles que vão acompanhar substantivos. Eu terminei a minha aula falando sobre o quanto é importante que esse quadro que eu estou mostrando na tela agora fique na cabeça de vocês, porque ele vai ser muito importante para a gente poder fazer análise sintática depois, né? A entender quanto os pronomes do caso reto serão sempre sujeitos e os pronomes do caso oblíquo serão sempre o quê? Sempre complementos. Aí esses em vermelhinho são os pronomes átonos e os outros são os pronomes tônicos. Tudo bem? Bom, então, continuando esse caminho, na apostila de vocês, os verbos estarão mais para frente. Então, a gente pula os verbos, né? Claro que há uma importância maior para a gente entender verbo depois, mas por enquanto a gente não vê verbo porque não está na apostila de vocês, então a distância fica mais complicado a gente inserir essa ideia. A apostila de vocês que vai ter verbo, se eu não me engano, é a terceira ou quarta apostila. Então, a gente vai para ver advérbio primeiro, né? O que é o advérbio? O advérbio, então, é a palavra que modifica o sentido de outro verbo, de um adjetivo ou de um advérbio qualquer. Ele sempre vai adicionar circunstância. Lembre-se que nesse período da apostila, a gente só está definindo classes gramaticais para a gente poder entender depois as funções sintáticas. Então, vou passar muito rapidamente. Quais os advérbios? Que circunstâncias os advérbios podem adquirir? Afirmação, negação, dúvida, intensidade, tempo, lugar, interrogação, designação, inclusão, companhia, entre outros. São os mais diversos. Então, não adianta a gente decorar advérbios. A gente tem que entender que os advérbios vão sempre introduzir circunstância ou a ação verbal, ou a outro advérbio, ou a um adjetivo. Isso é muito importante. Além disso, eu não posso esquecer que, além de advérbios, assim como a gente tinha adjetivos, eu posso ter locuções adverbiais, assim como a gente tinha locuções adjetivas. Então, o que eu tenho uma locução adverbial? Eu tenho duas ou mais palavras que vão ter o quê? A mesma função de um advérbio, ou o mesmo valor de um advérbio, né? Então, sei lá, morreu de frio, viajou de avião, cortou-se com faca, vivia para o trabalho. Todas essas são circunstâncias adverbiais que vão se encaixar lá em modo, em tempo, em lugar e por aí vai. Tudo bem? Então não é só o advérbio que vai poder adicionar circunstâncias. A locução adverbial também vai poder adicionar circunstâncias. E isso é muito importante. Lembrá-los que locuções adverbiais são então a junção de quase sempre uma preposição com um substantivo que vai dar a mesma ideia, obviamente, de um advérbio. Tudo bem? Bom, não posso esquecer do seguinte. Tenho a classe gramatical e eu vou ter a função sintática. Então, nesse ponto, a classe gramatical vai ser o quê? O advérbio e a locução adverbial. E a função sintática,
as funções sintáticas dos advérbios e das funções e das locuções adverbiais serão sempre adjuntos adverbiais. Então, eu vou ter lá, minha mãe não compra frutas no supermercado. Não, advérbio, que nesse caso faz a função de um adjunto adverbial. No supermercado, também, né, tem a função de advérbio, é uma locução adverbial, fazendo a função sintática de adjunto adverbial. Então, o advérbio, uma palavra, a locução, mais de uma, ambas com uma única função sintática, adjunto adverbial. Tudo bem? Bom, o vestibular vai cobrar de vocês várias vezes a ideia da concordância de adjetivos e advérbios, porque algumas vezes adjetivos e advérbios podem ser exatamente o mesmo termo, só que com funções diferentes. Então, o que é o adjetivo? O adjetivo a gente tem que lembrar lá que é a palavra variável que se refere ao substantivo e é variável. Isso é muito importante. Vai ter um exemplo nesse quadro que é o do obrigado. Já caiu no vestibular, inclusive, obrigado. Inclusive, caiu no plural, que se fosse muito obrigada, disse ela, tá ok. Agora, se no lugar de ela fosse as secretárias, eu teria que escrever muito obrigadas, disse a secretária, as secretárias. Porque eu tenho que concordar com o tema que ele se refere. Bom, do lado de cá você tem o advérbio. Então, o advérbio é sempre invariável. Então, não adianta, não interessa a circunstância, sempre invariável. Bom, então, por exemplo, eu tenho lá uma sentença como a garota corria bastante apressada pela rua. E você vai ter lá o artiguinho a, garota como substantivo, corria, verbo. Bastante, nesse caso, está dizendo que é a intensidade que a corrida era feita ou, continuando, bastante apressada pela rua. Ou é a intensidade do adjetivo apressado. Né? Então, como é que ela corria? Ela corria bastante ou ela corria apressada? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Primeiro, a gente está vendo aqui que ela corria apressada e era muito apressada, era bastante apressada. Então, bastante nesse caso é um advérbio. Aqui vale a lembrança. Andamos bastante, advérbio de intensidade. Agora, fizemos bastantes exercícios. Aqui não é mais advérbio, porque quer dizer muitos. Então, isso aqui é um pronome indefinido. Então, nesse caso, olha que interessante, eu tenho a mesma palavra, um pronome indefinido, e o outro lado você tem o advérbio. O advérbio sempre invariável. É a mesma coisa com o meio. Então, ela mora meio longe da cidade. Ele, pronome. Mora, verbo. Meio, um pouco longe. É intensidade. Aí eu vou lembrar, quando eu falei lá do meio, que meio pode ser advérbio, pode ser substantivo, pode ser numeral. É invariável quando é advérbio, sempre. Tudo bem? Bom, agora imagine o seguinte. Eu tenho lá uma composição de sentenças, artigos, substantivos e adjetivos. Pronomes, substantivos e numerais. Né? E essa composição, obviamente, vai dar aquela ideia de núcleos nominais. Bom, para completar uma sentença, eu preciso ter inserção de verbos. Então, agora eu passei a ter o quê? Uma oração, um período simples. Então, veja, se eu conseguisse imaginar aqui a ideia de um período simples, eu não vou construir um período simples somente com esses itens mais um verbo. Eu vou precisar de coisas, né, de itens, de termos que fazem a ligação. Então, eu vou precisar, por exemplo, de uma preposição para completar a ideia do verbo. Mas eu posso inserir um outro verbo, né? E aí, para inserir um outro verbo dentro de um mesmo período, é provável que eu vou precisar de um outro grupo nominal. Agora eu vou ter um período composto. Eu vou precisar de termos que façam a ligação dos períodos compostos. Então, eu preciso de conjunções. É assim que eu vou apresentar para vocês o nosso último grupo, que é o grupo relacional. Então, veja, os termos importantes, aqueles que dão sentido, eles estão colocados aí. Artigos, substantivos, adjetivos, verbos. Pronomes, substantivos e numerais. No entanto, para fazer a ligação entre essas partes, eu preciso ter refinamento das ligações. Preposições e conjunções fazem esse refinamento. Então, o que é uma preposição? Preposição é um termo que completa
que ajuda na ligação entre as partes do texto. Então, veja, eu vou ter lá as preposições, então eu vou mudar o quadro para um quadro que vai mostrar mais claramente que são as preposições essenciais. Eu não posso esquecer. Preposições são extremamente importantes. A, ante, pós, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Ah, professor, eu acho que eu conheço muito mais preposições do que essa. Óbvio, porque você está pensando em algo assim, né? De mais o do é a preposição de mais o artigo o. Em mais o no é a preposição em mais o artigo o. Por mais o pelo, né? E a mais importante das preposições, porque é aquela que cai muito no vestibular, o a, artigo mais o a preposição formando crase. Tudo bem? Então, esse é um conjunto complexo de ligação entre preposições e outros termos que vão juntar novas preposições. E essas novas preposições são extremamente importantes junto com as preposições essenciais. Veja, por que preposições são extremamente importantes? Pelo seguinte, vou pegar uma sentença e eu vou analisar sintaticamente. A gente vai perceber, por exemplo, que várias dessas sentenças vão ter classes gramaticais, né, complexas, mas funções sintáticas complexas. E todas essas funções sintáticas serão introduzidas por preposições. Então, pude notar a grande necessidade de verbos, porque quem necessita, necessita de. Nós nunca nos referimos à omissão do chefe, objeto indireto, e por aí vai. Então, é necessário entender preposição para que eu possa depois pegar essas funções sintáticas e entender como elas funcionam e por que elas são dessa natureza. Tudo bem? Isso é extremamente importante, extremamente importante. Então, um ponto importante dessa aula é entender preposições. Porque lá no futuro, quando eu for falar sobre objeto indireto, ou objeto direto, ou objeto direto preposicionado, aliás, se você tiver tempo, dê uma olhadinha nisso aí na sua apostila, porque tem. Lá na frente, quando eu for falar sobre isso, o que vai acontecer? Eu vou falar, tá vendo aqui? É uma preposição. E você vai me falar, eu não entendo por que esse é um objeto indireto. Porque você não sabe qual é a preposição. E se você sabe qual é a preposição, você sabe qual é o objeto indireto. Tudo bem? Então, atenção com as preposições. Bom, eu sei que provavelmente você não foi buscar na sua apostila a informação dos objetos, então vou dar para você. Então, tem aqui um objeto direto, né, em um verbo qualquer, e esse verbo não vai precisar de uma preposição. A ligação entre o verbo e o seu complemento será feita sem a necessidade de uma preposição. Quem ama, ama algo ou alguém. Agora, quando eu tenho um objeto indireto, acreditamos, a quem acredita, acredita em algo. É inevitável que essa preposição apareça. E é por isso que a gente tem um objeto indireto. Então você tem precisa. Quem precisa, precisa de algo. Precisa de dinheiro. Ó, a preposição aparecendo. Ansiávamos, quem anseia, anseia por alguma coisa. Ó, a preposição pelo aparecendo. Tudo bem? Então, muita atenção com as preposições. E a gente vai também ver lá no futuro o objeto indireto, né, preciso. Quem precisa, precisa de algo. Para o objeto direto preposicionado, que é tipo, ele comeu. Quem come, come algo. Então, ele comeu pão. Mas eu quero falar que ele comeu parte do pão. Então, eu vou colocar uma preposição não obrigatória. Eu coloco porque eu quero e não porque ela é obrigatória. Mas a preposiçãozinha está aí. É extremamente importante saber preposições. Bom, quer um exemplo? Essa questão é da prova da Unesp do ano retrasado, se eu não me engano, e dizia o seguinte: falou rapidamente a diversas pessoas, aludiu a uma ponte que talvez existisse ainda uns dias, teve a oportunidade de escandir as sílabas de arma, virum quicano. Bom, é uma questão típica dos vestibulares da Unesp, que pede para você classificar 3 As: o de adversas, o de aludiu a e o escandir as sílabas. Qual é a classe gramatical desses termos? Então, se você for fazer Unifesp, Unesp, Famema, Famerp, Santa Casa, Einstein, todas essas provas vão ter uma questãozinha desse tipo. Então, veja,
Vou lá. Falou rapidamente a diversas pessoas. Quem fala, fala algo, ok? Então, esse algo não precisa de preposição. Mas eu posso falar algo a alguém. Então, esse caso, eu tenho um objeto indireto, diversas pessoas, que se liga ao verbo. Agora, veja, quem fala, fala algo a alguém. Então, esse azinho está sendo exigido pela composição de verbo. Sendo assim, preposição. E o que alude, alude também a uma ponte. Aqui está mais fácil, porque eu já tinha um artigo indefinido uma, e eu tenho um a antes. Então, com certeza é o quê? Preposição. E por último, oportunidade de excandir. Quem escande, escande algo. Escandiu uma poesia. Então, nesse caso, escandiu as sílabas, que só está aí para definir sílabas. Então, é um artigo. Resposta correta, letra A. Vocês podem acompanhar depois aí a preposição exigida e a explicação exigida na resolução do objetivo. Qualquer dúvida, eu acho que a gente vai ter lives na segunda-feira, então é só me falar. Bom, o último grupo que a gente vai tratar então é aquele grupo que eu tinha falado que faz a ligação entre as orações, que é a conjunção. Para isso, eu vou retomar um ponto da nossa primeira aula, que era o seguinte. Lembra quando eu falei sobre frase, oração e período? Vejam, frase, oração e período tem uma diferença básica. Toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E para ter oração tem que ter verbo. E para ser período tem que ter verbo. A diferença é que período pode ter o quê? Várias orações. Quantas orações eu tenho nesse excerto de um texto? Vou contar o número de verbos. Contou? Então vamos lá. É retratado. 1. Controla, outro. Manipula, outro. Moldar, outro. Tenho 4 orações. Todo mundo viu? Beleza. Quando eu vou contar as orações, eu tenho que perceber que eu tenho o quê? Um modo sintático de juntar elas em um período só. E eu faço isso através da junção da conjunção. Né? Eu uso termos para fazer a ligação. Então, eu vou ter controla e manipula, conjunção aditiva, a fim de moldar, conjunção subordinada final. Então, é para isso que as conjunções são utilizadas. E as conjunções podem ser de 2 tipos: coordenação e subordinação. E a ideia que tem que ficar muito clara aqui, amiguinhos, é a seguinte. Quando eu estou falando de coordenação, eu estou falando de sentenças sintaticamente independentes. E quando eu estou falando de subordinação, eu estou falando de sentenças que são sintaticamente dependentes uma da outra. Tem muito professor que fala da relação de sentido. Ah, uma tem sentido separado, a outra não tem sentido separada. Pode ser isso? Pode, para facilitar. Mas em breve a gente vai ver que a relação sintática é mais forte. Né? Então, quando você tiver uma oração independente, eu vou poder separar essas sentenças em 2 orações sem relações sintáticas. Do outro lado, eu não posso separar porque uma oração exerce a função sintática da oração anterior. Tudo bem? Não vou me alongar nisso, porque por enquanto a gente só está vendo o quê? A função do termo conjunção. Bom, as conjunções coordenativas, então, que vão ligar orações coordenadas são essas: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Lá na frente, quando eu for falar de orações coordenadas, vocês vão ver que eu vou falar de ad conex. É a dica para lembrar. Por quê? Porque nas subordinadas não tem dica nenhuma e é uma lista meio grande. Então, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais e as conjunções integrantes, que são específicas de uma oração subordinada substantiva. Veremos em breve também, não precisa se assustar, é muito simples para quem já sabe orações subordinadas. Dá uma olhada nas conjunções, tentem lembrar da função sintática que as orações subordinadas vão compor, isso é fundamental. E também lembrar que as conjunções são importantes para manter a coesão do texto. Então, vim aqui nas conjunções, em breve eu espero que a gente volte para poder dar uma folhinha de conectivos, se não, vai ser virtual mesmo, e eu vou dar uma folhinha de conectivos e várias dessas conjunções
estarão na folhinha de conectivos. Tudo bem? Bom, como é que isso pode cair no seu vestibular? Muito simples. Você tem uma sentença como Deus me livre das bobagens de Lamarck, como tendência ao progresso, adaptações a partir do esforço dos animais. Porém, minhas conclusões não diferem muito das deles, embora a forma da mudança difira inteiramente. A sentença está pedindo para você identificar o trecho sublinhado, né? Qual é a ideia, e a ideia está ali na conjunção. E o embora é uma conjunção importante, porque ela marca uma ideia de concessão, que é, estou dizendo isso, entretanto, há algo aqui. A mesma coisa de adversativa? Não é, mas marca uma concessão, uma coisa que não impede que a oração principal ocorra, mas você marca, e elas são importantíssimas para marcar contra-argumento em um texto. Tudo bem? O governo investiu em educação, embora esse investimento não tenha sido suficiente. Né? Olha, você está dando a informação correta, mas você já está pontuando que isso não é o suficiente. Ótimo operador argumentativo, utilize na sua redação. Do outro lado, eu tenho uma outra questão. Como a doida respondesse sempre furiosa, criara-se na mente infantil a ideia de um equilíbrio por compensação que afogava o remorso. Você tem uma sentença e você vai ter que classificar o como. O como está na sua lista de conjunções subordinadas em 3 lugares. Nas causais, que não está aqui, mas é. Nas conformativas, está aí a segundinha. E também nas comparativas. Tudo bem? Bom, você tem que saber isso para poder entender que essa sentença está falando de causa, né? E não é uma comparação e também não era uma conformidade, porque senão você poderia substituir por conforme. Então, orações subordinadas são extremamente importantes. Vestibular da VUNESP todo ano tem, na FUVEST todo ano tem. Por enquanto, a gente só precisa saber o quê? Qual é a função da conjunção. Em breve, teremos aulas, então, para entender a função das orações subordinadas. Tudo bem, pessoal? Bom, como isso tudo, o conjunto inteiro pode cair na minha prova? Com uma questão desse tipo aqui. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Eu tenho 3 termos CCC que podem exercer funções diferentes dentro dessa sentença. Então, a questão exige você todo o conhecimento das classes gramaticais. Poderia ser no lugar de um ser, um advérbio. Poderia ser no lugar de um advérbio um pronome. Então, é preciso ficar atento. Você vai ver que o primeiro ser, se a gente se cansa, está dando uma ideia de condição. Né? E sendo condição, conjunção condicional. Então, você já elimina 2 possibilidades. Aí a outra, né? Se a gente se cansa, o verbo cansar, ele é pronominal sempre, é cansar-se, né? Então, o que você vai marcar aí? Pronome, né? E por último, você vai ter lá um porque não se cansar. De novo, né? Esses 2 verbos trazem consigo o ser. Então, isso aí é o quê? Parte integrante do verbo. É um pronome que funciona como parte integrante. Então, é conjunção, pronome, pronome. Deu para entender? Então, é assim que vão te cobrar classes gramaticais. Te misturar tudo, juntar tudo e pedir para você lembrar de todas as classes. É muito importante, principalmente se você for fazer FUVEST e UNESP e Unicamp. No Enem, cai uma ou 2 questões, mas dentro de um universo geral. Na Unesp cai muito mais, na FUVEST cai muito mais. Beleza? Por último, eu fecho essa aula então falando um pouco sobre a relação entre morfologia e sintaxe. A gente vai ter que entrar muito rapidamente em sintaxe e provavelmente a gente vai ter que fazer isso, se não à distância, muito provavelmente num contexto mais de estudo próprio, né? Você vai ter que fazer esse estudo em casa. Então, eu auxilio vocês com essa ideia. Tentem sempre utilizar esse gráfico para poder lembrar, porque, por exemplo, substantivos e pronomes substantivos e numerais serão sempre núcleos.
artigo e pronome numeral, adjunto adnominal. Aí você vai ter lá o adjetivo que vai poder ser adjunto adnominal e predicativo. O advérbio e a locução adverbial sempre o quê? Adjuntos adverbiais. Verbos que veremos lá na frente, sempre núcleo do predicado ou verbo de ligação. E as preposições e as conjunções não vão exercer função sintática, mas vão ser muito importantes para entender funções sintáticas. Tudo bem? Eu acho que o mais importante dessa aula é essa relação importante, né, entre morfologia e sintaxe. E quando a gente entrar em sintaxe, vai ser exigido de vocês a relação morfológica. Tudo bem? Bom, muito obrigado e eu espero que vocês gostem dessa aula. Estou acostumando um pouco ainda com essa coisa de falar à distância. Estou aqui mexendo mãos, né, gesticulando como se eu estivesse na aula. Só que não estou aparecendo, não tem ninguém me vendo, né, na minha frente. Então, espero o feedback de vocês, espero que vocês gostem. Utilizem o material que eu estou mandando aí no vídeo para que vocês possam estudar e façam os exercícios. E aí apareçam nas lives lá do Objetivo no Instagram para que eu possa tirar dúvidas de vocês. Tudo bem? Grandíssimo abraço, mantenham-se em casa. A gente vai passar por isso e em breve estaremos de volta. Beijo.